Meu nome é Dina e eu sou professora de Zentangle. Se é sua primeira vez no canal, eu peço que você se inscreva, dê um like no vídeo e assista meus outros vídeos, a começar pelo vídeo de introdução à técnica de Zentangle, que é onde eu mostro o básico, materiais, a teoria por trás da técnica, os benefícios inúmeros que ela proporciona pra gente, enfim, ele dá a base e eu não quero ficar repetindo aqui todas as vezes tudo isso, porque vai ficar um pouquinho monótono. Então, vamos lá e vamos aprender esse padrão aqui, que ele é basicamente bem simples, mas ele tem um efeito muito interessante. E para que vocês entendam bem, eu vou fazer um tile só com ele. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma caneta 01 preta, uma nanquim descartável, um lápis preto comum e um esfuminho. E aqui tá o meu tile em branco. Eu vou fazer os 4 pontinhos e vou desenhar a borda. Nesse caso, como eu não vou fazer nenhum outro padrão, vou fazer só o Cubine no tile todo, eu não vou dividir o espaço interno com uma corda. Então, essa etapa da técnica eu vou pular. E vou direto para a minha caneta, onde eu vou criar um quadriculado. Para o quadriculado ficar um pouco mais certinho, eu vou dividir esse espaço na metade, dessa forma. E cada um desses novamente na metade. Isso facilita para ficar uma coisa mais certinha, embora eu não me preocupe com a exatidão dos espaços, porque Zentangle é uma técnica bastante flexível nesse sentido. Veja, eu virei o tile 90 graus e vou repetir a mesma coisa. Metade, depois cada metade em mais uma metade. Então, eu tenho aqui 16 quadradinhos. Poderia fazer mais, poderia fazer menos, tá? A quantidade de quadradinhos e o tamanho deles é completamente variável. Tendo esses quadradinhos, eu vou dividir na diagonal cada um deles dessa forma aqui. Eu não vou direto, porque como eu não fiz um quadriculado perfeito e exato, se eu for direto, eu vou me perder. Aqui vai ser um ângulo diferente daqui. Então, eu faço um por um. E essa repetição de linhas nos dá o relaxamento que a gente busca no Zentangle, porque desenvolve o foco e a concentração. E com isso, a gente relaxa. Então, eu dividi cada quadradinho em 2 metades na diagonal. Feito isso, no canto inferior esquerdo, eu vou colocar um quadradinho desta forma aqui. Eu vou um por um
Eu procuro fazer todos eles do mesmo tamanho, mas de novo, isso não é ciência exata. Então, eu não me preocupo tanto assim com isso. Eu me preocupo com o efeito que isso vai dar no final. E normalmente os desenhos em Zentangle parecem algo muito sofisticado, complexo e complicado, quando na verdade a gente conhecendo o passo a passo, ele é uma coisa bem simples. A gente costuma dizer que a maioria das pessoas consegue fazer esses desenhos de Zentangle. Existem relatos, inclusive de aluna minha, dizendo que tinha muito pesadelo todas as noites e a prática de Zentangle fez um milagre e ela deixou de ter esses pesadelos. Muito bem, feito isso, eu vou preencher esses quadradinhos, esses espaçozinhos de preto. O preenchimento também é algo que possibilita, permite um grande relaxamento. Enfim, toda a prática, ela leva a sensações bastante parecidas com as da meditação. Vou preenchendo um por um. Nesse ponto aqui, se eu quiser usar uma caneta um pouquinho mais grossa, uma 0,5 dessa mesma marca, Nankin 0,5, eu vou ter o meu trabalho facilitado. Mas os próprios criadores do método, o Rick e a Maria, Rick Roberts e a Maria Thomas, não utilizam canetas mais grossas, eles fazem tudo com a caneta 01. Então vamos lá, vamos preencher todos eles. E aqui eu estou terminando de preencher os quadradinhos. Duas coisas que eu quero chamar a atenção. Essa borda aqui, por exemplo, ela ficou um pouquinho curva. Então, quando eu vou preencher esses quadradinhos pretos, eu acompanho a curvatura que eu tenho na borda, tá? Então, vai ficar um pouquinho curvo. E a outra coisa, que vocês devem girar o tile para que a sua mão não fique por cima dessas partes pretas que você acabou de preencher. Porque essa tinta, quando ela tá em grande quantidade, como aqui, ela borra. Até que ela esteja 100% seca, demora algum tempo. Então, vocês, para evitar que isso aconteça, vocês devem girar o tile o tempo todo, para não colocar a mão por cima. Notem que esse quadradinho que eu coloquei, esse menor que eu coloquei dentro de cada um desses pequenos espaços, eu coloquei no canto inferior esquerdo. Eu poderia ter colocado no canto superior direito, tá? É uma questão de escolha. É uma outra opção. Eu poderia fazer isto aqui. Nesse caso, eu faria em todos eles, tá? É uma outra opção. Feito isso, o próximo passo vai ser feito com o lápis. Só que ao contrário do sombreado que eu sempre faço, eu vou preencher esse espaço com o lápis. Eu vou preencher todos eles, tá? Preencher com o lápis, dessa forma aqui. Movimentando o tile sempre que eu achar necessário, para que fique mais confortável para mim.
Então, eu tô realmente preenchendo com a grafite todo esse espaço. E eu preenchi todos os espaços com a grafite. Notem que agora você já tem essa sensação de profundidade. O que nós vamos fazer agora, embora não seja um sombreado, a gente vai passar o esfuminho nessa grafite, porque aí a aparência dela fica mais bonita, esses riscos desaparecem, fica com uma superfície mais homogênea. Então, eu tô passando o esfuminho nesse espaço onde eu preenchi com a grafite. A grafite, um lápis comum. Se eu usar um lápis 4B, 3B, eu vou ter um resultado mais escuro. Esse é um lápis comum 2B, que é o que eu normalmente uso para fazer a sombra, mas eu posso usar lápis mais escuros. Eu tomaria cuidado para ir com a mão mais ou menos leve, porque senão seu desenho vai ficar muito carregado. E eu sugiro a vocês que usem esse padrão em conjunto com outros que nós estamos vendo nos demais vídeos, para que vocês componham trabalhos mais interessantes, mais complexos. Então, aqui tá o Cubine. Eu vou colocar minhas iniciais nessa posição, porque eu quero que os quadradinhos fiquem embaixo. Se eu quisesse o contrário, eu posso fazer isso também. Virar. E eu também tenho essa sensação de profundidade. Nesse caso aqui, os brancos estão na base. E aqui, os brancos estão no teto. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e que fiquem ligados, porque logo vem mais. Muito obrigada pela atenção.